Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de DevOps com as ferramentas Atlassian, que será promovido hoje pela Core IT Solutions. Vou me apresentar rapidinho para vocês, eu sou a Camila Oliveira, sou Success Manager aqui na Ecor, e vou fazer uma breve apresentação para vocês sobre quem somos, sobre o que nós fazemos, onde nós estamos, tá? E depois disso, o Rodrigo, nosso Technical Lead, vai de fato abordar o assunto que é tão esperado aí hoje, né, para qual vocês têm tanto interesse, que é falar um pouquinho sobre os DevOps e as nossas ferramentas da Atlassian, tá? Então, essa daqui é apresentar a nossa agenda para vocês. Vou falar rapidinho para vocês um pouquinho sobre o que é Ecor, né? Depois o Rodrigo vai começar a abordar de fato os assuntos sobre DevOps, sobre a nossa situação atual, quais são os passos, né, para o DevOps e o jeito da Atlassian de tratar este assunto. Bom, para começar, quem que é a Ecor, né? A Ecor ela já está há quase 20 anos no mercado. Ela é uma referência da Atlassian, né, principalmente aqui na América Latina, e uma das principais empresas brasileiras na exportação tanto de serviços de desenvolvimento de software para o mercado americano, quanto nos licenciamentos de ferramentas Atlassian. A nossa parceria com a Atlassian, ela cresce muito a cada ano, tá? E isso tudo é o fruto de um forte trabalho em equipe, que a gente executa com a máxima excelência para entregar cada vez mais qualidade, não somente aos nossos clientes, né? Como também para todas as pessoas que nos procuram. Nós somos autoridade na Atlassian tanto no Brasil e atualmente somos também os únicos parceiros autorizados a ministrar os treinamentos oficiais da Atlassian. Só um segundinho, Camila. Tem alguém comentando que não está escutando. Não sei se é geral, a gente pode verificar. Só um minutinho que nós vamos verificar. Estou ouvindo. Bom, tudo bem. Então, acho que algumas pessoas só que não estão escutando. Pode... Obrigado, pessoal. Obrigada pelo aviso. Bom, voltando um pouquinho sobre a Ecor. Em 2017, a Ecor ela bateu os recordes de comercialização dos produtos e serviços Atlassian, tá, pessoal? E nós estamos caminhando para atingir o mesmo resultado esse ano. E aí, como a gente comentou, né, isso é resultado de um forte trabalho que nós fazemos e da grande parceria que nós temos com a Atlassian. Hoje, a Ecor conta com 4 unidades, sendo 2 no Brasil, uma em Porto Alegre, que é a nossa matriz, e outra aqui em São Paulo, que está expandindo rapidamente. Estamos todos em ampliação, né? E mais 3 unidades nos Estados Unidos, uma em Nova York, uma na Flórida e outra na Geórgia. Vou apresentar para vocês um pouquinho a respeito dos nossos números, tá? Atualmente, a Ecor ela já entregou mais de 180 mil horas em serviços Atlassian. Já atendemos mais de 25 indústrias. Temos mais de 230 clientes atendidos e mais de 100 profissionais dedicados para a Atlassian, tá? Isso acho que mostra para vocês um pouquinho a respeito da nossa eficiência para o mercado. Pessoal, falar um pouquinho sobre o que a Ecor é especialista para vocês, tá? Hoje nós somos referência aí na parte de gestão de projetos e metodologias ágeis, tá? Trabalhamos muito bem a questão do ALM, né, do ciclo de vida dos aplicativos. Nós temos especialidades também na relação de criação de centrais de serviços, assim como prestamos muitos serviços na parte de consultoria e até mesmo suporte técnico da Atlassian, tá? E como já comentei também, fazemos o licenciamento de todas as ferramentas e apps da Atlassian. Bom, caso vocês tenham mais alguma dúvida comercial ou queiram informações a respeito de suporte, nossos processos de consultoria, até mesmo sobre licenciamento das ferramentas que o Rodrigo vai abordar em breve, vocês podem entrar em contato com a gente. O nosso e-mail é comercial@ecor.com e nós ficamos à disposição de vocês aí para qualquer dúvida. E aí agora eu passo a palavra para vocês ao Rodrigo, que é o nosso Technical Lead aqui, especialista aqui em DevOps, que vai poder abordar um pouquinho esse tema com vocês. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, então eu me chamo Rodrigo Silva, sou líder técnico aqui do time de consultoria Atlassian, aqui de São Paulo, né, um dos líderes técnicos da Ecor. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre DevOps, de modo geral, e vamos falar um pouquinho também sobre como a Atlassian pode ajudar vocês nessa jornada do DevOps, né? Para começar,
falar um pouquinho sobre a situação atual do DevOps, como que ele está funcionando atualmente, né, e que problemas ele se propõe a resolver. Então, eu imagino que muitos de vocês já têm uma visão disso, né? Então, essa imagem mostra bem o que tem acontecido em questão do relacionamento do software com o mundo de uma forma geral, né? O software está dominando o mundo, literalmente. Então, isso porque diversas empresas, tá? Mesmo as que não são especializadas em software, elas são cada vez mais dependentes do desenvolvimento de softwares para funcionar. Então, por exemplo, se a gente pegar algumas indústrias, algumas empresas, aliás, que, por exemplo, Starbucks ou empresas de automotivas, né, no caso da Chevrolet, por exemplo, elas utilizam muito software como diferencial tecnológico. Por exemplo, um carro elétrico, ele tem milhares de linhas de código para ele funcionar, né? A Starbucks, por exemplo, ela tem uma série de máquinas que são atualizadas via internet. Então, lança uma versão nova de software, ele atualiza a máquina e aí você não tem mais curva de aprendizado sobre como preparar um produto, por exemplo. Todas as lojas vão ter essa atualização e a máquina está pronta para preparar o produto. Quer dizer, elas são cada vez mais dependentes de software, né? E por isso que aquela questão do software realmente está dominando o mundo. Essas empresas têm o software como algo muito importante, mesmo não sendo fábricas ou especializadas em entrega de software. E aí, com isso, a gente tem um aumento das expectativas, né, de cada um desses negócios no que vai ser entregue e também na estabilidade. Ninguém quer ficar sem sistema, ninguém quer que uma atualização de software faça com que o seu negócio pare de funcionar, com que o café não seja feito, ou que o carro elétrico pare de funcionar de repente por um código mal escrito ou mal implementado em produção, né? Então, a expectativa do negócio fica muito grande em cima do software que são desenvolvidos dentro das empresas. Principalmente quanto a essa questão de estabilidade. E aí vem o cenário, né, de todas as empresas. Ali em cima, os times de desenvolvimento, né, e os times de negócio / desenvolvimento, pedindo novas funcionalidades, pedindo aplicações novas, aplicativos novos para atender as áreas de negócio. Embaixo, a gente tem os times que mantêm os ambientes funcionando, os servidores, dão suporte aos usuários em produção, né? Então, são dois times trabalhando ali em frentes diferentes. E aí, os times de desenvolvimento de software publicam suas atualizações constantes. E o que acontece? Cai como uma bomba, realmente, nos times que estão buscando estabilizar o sistema e manter a produção funcionando. E aí, tela azul, né? Travou tudo. É uma coisa muito comum, é um fato muito comum de acontecer, uma desincronização entre os times de desenvolvimento e os times de operações, né? Daí que começa já a falar no termo DevOps, que nada mais é do que a junção das duas palavras, desenvolvimento e operações em inglês, né? Development e Operations. E aí não adianta, depois que isso já ocorreu, né, tem até essa imagem aqui engraçada, dizendo que funcionava em desenvolvimento, agora é problema da operação, não quero nem saber de produção, não quero saber de suporte. Não adianta ter essa postura, né? Porque isso só vai distanciar mais ainda e vai contribuir mais para a criação de silos e barreiras entre as equipes. Então, os times, né, diante dessa realidade de um time sempre tem, não que o desenvolvimento inove sozinho, mas os times de desenvolvimento trazendo funcionalidades novas, por exemplo, o time de operação buscando estabilidade, na outra ponta, o time de atendimento ao cliente, né, tentando dar vazão aos chamados de suporte que ele recebe. Então, tudo isso conversando, com essas diferenças, isso tende a gerar silos entre eles, a informação não flui, cada time quer defender o seu, né, quer defender o seu interesse, e isso é péssimo para a empresa como um todo, né, porque aí você tem um time jogando contra o outro, né? Então, o DevOps é justamente uma forma de tornar esse trabalho fluido. Então, todo mundo passa a ser responsável por um só processo de entrega ponta a ponta, desde da concepção da ideia do que vai ser implementado até colocar em produção, dar suporte, toda a manutenção do ciclo de vida, né? Então, o DevOps procura enxergar isso como sendo um ciclo unificado.
Os times de software, né, como eu comentei, eles mudaram bastante a forma de trabalho. Então, a gente tem várias iniciativas aí, por exemplo, metodologias ágeis, né, surgem, tem várias metodologias diferentes, tem várias formas de produzir software diferentes, se organizam, os times se organizam de uma maneira cada vez diferente, assim, buscando inovações para fazer software mais rápido, com mais qualidade, né? E às vezes os times, como eu comentei, dependendo dos times que estão em volta, não vão conseguir responder tão rapidamente a essas mudanças. Por isso fomentar uma cultura de colaboração entre desenvolvimento e operações, né? E até mesmo como a gente mostrou, customer service também, para que quem vai dar suporte de fato, enfim, para que todo mundo trabalhe num só ciclo. E é importante dizer desde já, o DevOps é um trabalho feito por todos, né? Então, todos os times que querem utilizar DevOps precisam abraçar a ideia, né? E entender que realmente o benefício é de todos, né? Mas para ter o benefício de todos, todos precisam trabalhar juntos. Não pode ter aquela atitude ali de fechar cada um em sua área, né? Tá fechado a essa inovação. Bom, dito isso, né, quais são os passos para a implementação do DevOps? Né? Ou mesmo para quem já tem o DevOps na sua empresa, uma área ou outra, né, o que é que pode ser feito para implementar ele como um todo e fazer com que isso funcione, né, com que todo mundo esteja integrado? A parte da Atlassian, nesse ciclo, é a parte cultural de colaboração. É a cultura colaborativa mesmo, todo mundo conseguir compartilhar conhecimento, conseguir se integrar, se comunicar e colaborar para fazer produtos de qualidade, né? Se a gente for pensar nos passos, a gente pode fechar em 3 aspectos principais, né? Que é o da cultura de DevOps, o das práticas envolvidas e das ferramentas. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando da já mencionada cultura de colaboração. Então, as responsabilidades são compartilhadas, todos se sentem responsáveis pelo processo ponta a ponta, não só pela sua parte, né? E depois é problema de ops, igual aquela imagem. Integração entre os times, então todo mundo trabalhando junto, comunicação efetiva, né? Transparência, então sempre tem informação disponível sobre o que está sendo feito, né? Em cada uma das etapas. Tudo isso é importante para a cultura. E aí tem algumas práticas que podem ajudar também nesse ciclo. Então, por exemplo, aqui são só algumas, tá? Existem outras práticas de DevOps, mas algumas das mais importantes, por exemplo, é a adoção de metodologias ágeis para o time de desenvolvimento, um controle de versão distribuído, bem definido, né, para versionar o software, a parte de integração contínua, que basicamente é assegurar que existe um processo de qualidade no código que está sendo comitado. Comitado é enviado para um repositório central, né, distribuído, então o código que está sendo produzido passa por uma validação contínua, né, e depois ele é integrado ao repositório central, então essa etapa de integração contínua, isso feito de forma automatizada, né. São 3 práticas que auxiliam na implementação do DevOps. E, por fim, o último ponto, que é o de ferramentas, é o que a gente vai falar bastante hoje, né? Que justamente a Atlassian tem uma série de ferramentas que ajudam tanto a colocar em prática, né? Colocar em prática as práticas, vamos dizer assim, que eu mostrei agora há pouco, quanto a fortalecer a cultura de colaboração, né? Algumas das ferramentas, só pelo uso da ferramenta de forma correta, você já vai ter uma colaboração intrínseca ali, já vai estar funcionando só de você utilizar a ferramenta. Então, aí é o jeito Atlassian de fazer DevOps, né? Como eu comentei, a parte de cultura e colaboração é atendida por várias ferramentas da Atlassian. E a gente tem essa imagem aqui, que mostra bem o ciclo completo de DevOps e cada um dos produtos da Atlassian que atendem, tá? Então, a gente tem desde o planejamento até operações, desde o planejamento de uma ideia, como eu comentei, até operações, e aí tem os feedbacks, né? Feedbacks vindos da produção já, depois que o software já está em produção, e depois planejamento de novo, é um ciclo
ciclo infinito mesmo, né? E o DevOps é construído em cima desse ciclo. Então vamos ver cada uma das etapas mais no detalhe, né? Para essa primeira etapa, que é de planejamento, né, o plan, a gente começa então com a concepção do que vai ser resolvido, seja um aplicativo, seja uma funcionalidade nova, uma aplicação completa, né? Como eu posso atender o negócio melhor, né? O que eu vou construir? Então, a primeira grande ajuda que a Atlassian dá aí para esse processo é a utilização do Confluence. Então, antes mesmo de começar a codificar, os times já podem colaborar com a documentação do projeto, com as ideias, com diagramas, com troca de comentários, né? Então, a documentação do projeto, feita no Confluence, ela já é feita de modo colaborativo, todo mundo pode opinar, fazer suas edições, pode comentar, né? Então, o projeto já vai sendo construído a partir daí. Feito isso, né, essas ideias começam a se traduzir em requisitos, o que vai ser necessário para colocar aquilo em prática. E aí, de novo, a gente tem o Confluence, né, para documentar. A gente já começa a documentar de uma forma mais estruturada, colocar as atividades que vão ser feitas, a gente consegue mencionar pessoas, né, então eu consigo mencionar rapidamente quem vai fazer o quê, eu consigo atribuir um status aos meus requisitos, ao meu documento, né, deixar visível para todo mundo. E aí eu já começo a quebrar em requisitos. Quando eu tenho tudo isso pronto, aí eu posso definir o meu backlog e começar a trabalhar. Então, aí a gente entra com o Jira Software também. Então, eu comecei com o Confluence, defini as histórias no Confluence, depois eu vim para o Jira Software, tá? E comecei a criar o meu backlog no Jira Software. Eu já comecei a criar as minhas histórias ali, né? Para quem não está habituado, né, história aí, vamos simplificar um pouquinho. No mundo ágil ali, história seria cada uma dos itens ali que vão atender uma necessidade específica de negócio. Então, aqui nessa telinha a gente está mostrando uma tela do Jira para gerenciamento de um software usando Scrum. O Jira não trabalha apenas com Scrum, tá? Ele pode trabalhar com Kanban também, tem 2 tipos de quadro, mas aqui nesses exemplos a gente está com Scrum. E também, se for um método híbrido ou alguma outra metodologia, também é super tranquilo de adaptar isso para o Jira Software. Tá? Essa tela aqui está o backlog, já traduzido para os requisitos, para as histórias de usuário que eu vou colocar no sistema. E aí depois eu consigo definir as minhas sprints, como eu comentei, né, se eu estiver trabalhando com Scrum. Defino as minhas sprints e digo qual história está em cada sprint. Aí o Jira Software, ele já vai me mostrar a pontuação, tá? Pode ser em story points, pode ser na estimativa que o seu time estiver usando, qualquer tipo de pontuação é possível colocar aqui. Ele vai mostrar quantas issues, né? Issues são os itens de trabalho do Jira, de fato. No nosso caso aqui a gente está falando de histórias, né? Quantas issues você tem por sprint, aliás. E também quem está trabalhando na sprint, quantos pontos você tem por pessoa, tudo isso vai ser exibido aqui nessa visão de backlog. Então, a gente está ainda numa etapa de planejamento. Eu defino minhas sprints e vou começar a trabalhar. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu entro para a parte de desenvolvimento. Voltando para o nosso infinito, a gente começa a falar da etapa de build. Então, aqui na etapa de build, as pessoas de fato estão trabalhando, estão construindo código, né? Estão implementando mesmo as funcionalidades. E aí a gente continua com o Jira Software, e também entra um papel forte do Bitbucket nessa etapa. Então, durante o desenvolvimento, uma vez que eu já planejei a minha sprint, já saí do backlog, eu vou ter um quadro desse tipo que está aqui na tela, com as atividades que eu tenho na minha sprint. Eu não sei quantos de vocês utilizam quadros físicos hoje, né, ou se utilizam, mas só para dizer que esse quadro do Jira é muito similar a um quadro físico. Então, cada um desses itens a gente consegue arrastar entre as colunas para dizer o que está sendo feito, o que está na fila para ser feito, o que já foi feito. Então, tem um controle visual muito bom das atividades que estão em andamento. Inclusive, os times podem fazer as suas dailies, né, sua reunião diária, olhando para esse quadro, sem problema, né, fazer o seu alinhamento diário olhando para esse quadro.
E aí, quando eu clico em um dos itens, eu tenho mais detalhes. Então, esses detalhes que aparecem aqui ao lado são os detalhes da issue, do item de trabalho do Gira. Eu consigo colocar todo tipo de informação que eu precisar nessas issues. Tudo que fizer sentido para minha empresa, eu consigo informar nessa issue. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, eu estou mostrando alguns itens básicos, né, que já vem com o Gira, mas eu posso colocar diversos campos aqui que façam sentido para a minha empresa. E aí, a integração disso, né, que é informativo, a gente partiu do planejamento, fez as histórias, a gente está falando de informação, só que em paralelo eu estou desenvolvendo software de fato, né? Então, a gente tem essa integração forte com o Bitbucket, já nativamente, tá? A integração ela vem pronta praticamente. É coisa de minutos para ser configurada, não é nada que você não vai precisar chamar um especialista em integração para juntar os dois sistemas. Então, de dentro do Gira mesmo, você pode, já para a sua história, criar uma branch de desenvolvimento. Né? O que é essa branch de desenvolvimento? A gente já começa a falar um pouquinho aqui em versionamento de código, né? E aí o Git permite, o Bitbucket trabalha com versionamento com Git, né? E o Git permite que a gente crie uma estrutura similar à que eu estou mostrando aqui. Então, existe um ramo principal, né, uma branch principal, que é a master, aqui no nosso exemplo, e para cada implementação que eu vou fazer de software, que está representado por uma história, eu vou criando branches em paralelo, tá? Branch para cada uma das features, né, ou seja, das funcionalidades que eu estou desenvolvendo. Posso criar essa branch tanto pelo Gira, igual a gente mostrou aqui, já tem um painel integrado, ou pelo próprio Bitbucket também, tá? A telinha do Bitbucket vai mostrar para a gente a partir de onde eu quero criar essa branch, se é da master, se é de uma outra branch de feature, como é que eu quero fazer. E aí a gente vai ter uma branch separada só para as nossas atividades, que seja uma funcionalidade nova, por exemplo. A gente vai ter um ramo separado do repositório só para essa funcionalidade. E aí, conforme o desenvolvedor vai trabalhando lá, eu não afeto em nada o repositório central, né, por hora. Aí o Gira, enquanto isso, vai sendo atualizado, então ele já passa a mostrar uma branch e um commit, quer dizer, um desenvolvedor foi lá e mandou código para o repositório central e foi criada uma branch relacionada a essa issue, tudo integrado. E aí, depois que eu desenvolvi toda a minha funcionalidade, eu vou integrar ela ao repositório central, né? Complementando aquele gráfico que eu mostrei antes. Então, a feature 3 antes estava só até aqui, né? E agora a gente traz ela para master, ou seja, o que é essa master? Vou entregar uma versão, então eu mando para minha branch de versão, vou integrar o código que os outros desenvolvedores estão fazendo também, de repente em branches paralelas, né? E aí vem uma funcionalidade ótima do Bitbucket, que são os pull requests. Então, o pull request ele já garante, é um primeiro processo aí de garantia de qualidade de código. Então, ao invés de um desenvolvedor trabalhar na sua branch, fazendo lá, trabalhando na sua funcionalidade, depois integrar direto na branch central, o Bitbucket permite que a gente passe antes disso por uma fila de pull requests, ou seja, o desenvolvedor vai pedir para que o código dele seja integrado ao repositório, e aí eu posso configurar algumas condições para que esse código seja aprovado ou não. Eu posso, por exemplo, dizer que ele vai ter que ser revisado por 2 outros desenvolvedores, né? Ou então que ele vai ter que ser compilado ponta a ponta e passar nos testes para que eu consiga fazer esse merge, né? Essa junção de código com o repositório que eu quero. Tudo isso está no pull request. Então, a gente tem um controle bastante visual do pull request no Bitbucket, inclusive com comentários, com interação. Um usuário pode, de repente, comentar a linha de código de outro. É muito interativo essa etapa também. E aí, passado o pull request, é feito o merge de fato. Então, eu peguei aquela branch que eu estava trabalhando isoladamente e mergeei, né? Juntei ela com a outra branch, com a principal. Seja para entregar uma versão, seja para entrar numa branch principal de desenvolvimento mesmo. E tudo que eu faço no Bitbucket em relação ao pull requests, eu tenho rastreável. Então, o pull request não morre quando eu aprovo ele. Ele fica no Bitbucket ainda. Ele vai simplesmente estar sinalizado como
mergeado, né, vamos dizer assim, já foi passado para a branch principal. É difícil não usar esse termo português e inglês aí de mergeado, porque o pessoal usa, mas já foi feito o merge, já foi passado para o repositório central, vai ficar lá visível no Bitbucket, tá? Que o pull request aconteceu e quando aconteceu, ele vai mostrar todos esses detalhes. E também o Gira vai ser atualizado. Então, o Gira é atualizado dizendo que teve um pull request e me fala o status do pull request também, além de mostrar a branch e os commits. Então, tudo integrado, tá? Tudo contribuindo para que seja realmente colaborativo. Qualquer desenvolvedor pode chegar lá e ver o que está sendo feito. Feito tudo isso, a gente vai para a etapa do deploy. Tá? Aqui, deploy, eu vou voltar aqui na nossa imagem do infinito, né? Aqui, deploy e também integração contínua. Então, eu falei um pouquinho de integração do código, passando, por exemplo, por pull request, mas a gente pode implementar uma integração contínua usando o Bambu. Então, por exemplo, alguém solicita que uma funcionalidade nova seja incluída no Bitbucket. Eu posso disparar um plano do Bambu que vai rodar todos os meus testes, sejam eles integrados, unitários, os testes que eu quiser, que eu tiver desenvolvido, e aí ele vai garantir que aquele código não vai causar nenhum dano para o código que já existe na base. E isso já é uma ótima garantia de qualidade para que lá no futuro eu não tenha que capturar algo em produção ou parar o meu negócio por conta de um erro que eu tomei. Né? Então aqui a gente já está garantindo a qualidade de uma forma automatizada. O Bambu já pode disparar todos os testes e fazer tudo o que a gente entender que é necessário para garantir a qualidade do código. E aqui, falando em deploy, uma vez que já está tudo integrado, eu preciso, de fato, publicar minhas alterações. Eu vou colocar em produção. Vou mandar para um servidor, vou distribuir o meu aplicativo numa loja, vou atualizar meu aplicativo. Se, de repente, eu estiver falando de algo que vá dentro de uma máquina, igual os exemplos que eu dei, ou de um carro, eu vou fazer o deploy. O Bambu também permite que a gente controle planos de deploy dentro dele. E aí a gente vai dizer onde é que vai ser feita aquela publicação, em qual versão vai ser integrado, né? Qual versão vai entrar aquela alteração. Essa versão também é bastante ligada com o controle de versões que o Gira faz também. Então, o Gira tem um controle de versões, né? Qual o projeto de deploy, qual o ambiente que eu vou fazer o deploy. O Bambu tem já nativamente todo um controle dessas publicações. E a gente consegue enxergar também pelo Bambu se foi tudo ok, se tudo funcionou, né? Então tá verdinho ou vermelho, passou o deploy, tive algum problema, o servidor estava fora do ar, aconteceu algo do tipo, a gente vai enxergar tudo isso no Bambu. E eu consigo rastrear, ligar isso com o Gira, tá? Então cada um desses planos eu relaciono também a atividades do Gira, a eixos do Gira, e vou acompanhando o status, tá? Então eu consigo rastrear também os planos de deploy. Uma vez feito isso, então, a gente passou pela etapa de entrega, né? Deu tudo certo, passou lá pelo Gira, todo mundo está contribuindo em todos os ambientes, a gente começa a entrar na operação. Foi feito todo o ciclo, já está em produção, já está em operação. E agora, como é que a Atlassian me ajuda na manutenção do meu código, né? Nas futuras implementações, como é que vai ser? Voltando à nossa imagem ali, né? Estamos aqui em operação, né? Operações, então. É o suporte em produção, a manutenção dos servidores, enfim. Suporte pós-implantação, ele pode ser feito e muito bem feito usando o Gira Service Desk. Essa tela aqui é um portal do Gira Service Desk. Então, o Gira ele é dividido em alguns módulos, né? Por exemplo, a gente falou bastante do Gira Software, que dá funcionalidades para os times de software, e agora esse é um outro módulo, que é o Service Desk. O Service Desk dá esse portal para a gente. Esse portal ele permite que a gente coloque os tipos de requisição que a gente quer deixar abertos. Por exemplo, eu quero reportar que eu tive um problema na aplicação. Eu quero ajuda para usar a aplicação, qualquer coisa desse tipo. A gente consegue trazer isso no portal de uma maneira simplificada para quem for abrir e depois acompanhar. Então, a gente faz formulários simplificados com o mínimo de informação possível ali, mas ao mesmo tempo garantindo que vão ter as informações necessárias para a gente poder dar suporte, né?
mas para que fique uma maneira fácil, tanto para quem abre, quanto para a gente que vai pegar para resolver. Tudo isso com o Gira Service Desk. Aí, do lado dos agentes de Service Desk, né, que são as pessoas que vão dar suporte à produção, né? Seja lá o seu N1, N2, enfim, quem tiver acesso à fila. Ele consegue acompanhar já os chamados por tipo, né, criar filas de resolução de problemas, vendo os chamados foram abertos no portal, já visualizar os SLAs de cada uma dos chamados abertos, verificar se ele foi atendido em tempo ou não, né? E verificar várias outras informações, qual o status, com quem que está, com o time que está. Então, toda essa colaboração está acontecendo aqui também. Inclusive para os times de software, já que a gente está falando de Gira, um agente do Service Desk pode pegar algum desses chamados da fila, atuar em um desses chamados, vendo a necessidade de criar algo, passar alguma coisa para o time de software, ou criar alguma funcionalidade nova, algo do tipo, ele abre também um chamado integrado ali com o time de software, e aí pode entrar para o ciclo, que seja, o time de software de repente usa desenvolvimento ágil, então ele pode já colocar uma issue, né, um item de trabalho no backlog desse time. E assim o ciclo continua, né? O Gira Service Desk também tem uma série de gráficos que mostram, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, a produtividade do time, né? Quantos chamados foram abertos e quantos foram fechados, né? Então, eu consigo visualizar como é que o time está atuando, se eu tenho um gap muito grande entre chamados abertos e fechados, de repente tenho que repriorizar algumas coisas, ver como é que eu vou fazer para atender. Tudo isso é mostrado no Gira Service Desk. E é customizável também, a gente consegue colocar algumas outras métricas aqui. E temos também um outro produto da Atlassian, que é o Status Page, que é totalmente integrável também ao Gira Service Desk, né? O Status Page é uma página que ele fornece uma página com status de todos os nossos ambientes. Então, a gente pode monitorar os ambientes, conectar o Status Page. E aí, se alguém precisar de alguma informação do ambiente, ou se de repente tá tendo problema com um determinado servidor, ele pode olhar para o Status Page e verificar aqui se os times já viram, se está operacional, se teve algum problema mesmo. Se eu quiser passar algum comunicado para a empresa como um todo, eu também posso jogar no Status Page, dizendo, ó, será feita uma manutenção, por exemplo, começando sexta-feira às 4 da tarde. Ok, todo mundo já vai saber que às 4 da tarde tem manutenção. E com isso, o número de chamados abertos no Gira Service Desk já diminui muito, porque o usuário está bem informado. Outra coisa que diminui muito também o número de chamados, né, e contribui para a resolução de problemas, é a base de conhecimento integrada. Então, também na operação, o Confluence é muito útil. A gente pode fazer uma base de conhecimento, por exemplo, com problemas comuns da nossa aplicação, do item que a gente está dando suporte. Artigos de como fazer, né, how-tos, como fazer alguma coisa no nosso software. Deixar essa base de conhecimento integrada com o Gira Service Desk. Então, na hora que alguém for abrir um chamado, o Gira Service Desk vai sugerir artigos da base de conhecimento e várias vezes, isso também vai diminuir bastante o número de chamados abertos, porque várias vezes a pergunta que o usuário iria fazer já está respondido no how-to, já está respondido no Confluence. E aí a própria pessoa resolve o seu problema, né? E aí, com isso, a gente consolida um ciclo, né? O ciclo do DevOps, ponta a ponta. A gente passou pela operação, o feedback contínuo aqui, a gente está falando dos usuários, de tudo que está acontecendo, de chamados abertos, feedback também do próprio time de operações, né? E esse feedback volta ao ciclo de planejamento para novas funcionalidades, para uma versão nova do produto, algo do tipo, volta para o build, volta para a integração, e aí a gente fecha o ciclo de deploy. A Atlassian, além dos produtos da Atlassian beneficiarem vários outros times, a própria Atlassian também implementa DevOps internamente, né, para o desenvolvimento do Gira, para o desenvolvimento do Confluence, de todos os produtos, também é usado o DevOps para isso. E a Atlassian já percebeu, tanto no time dela quanto nos demais times que adotam, vários benefícios. Então, por exemplo, o número de entregas por mês aumenta muito quando você tem tudo integrado, né? Mesmo mantendo o mesmo tamanho de time. Então, você não precisa contratar mais pessoas para fazer mais entregas, né? Quando você tem um DevOps funcionando bem. Uma velocidade maior de mudanças também, né? Porque você já vai ter mais confiança para fazer. Então, por exemplo, você está confiando que o Bambu, tem um plano do Bambu, por exemplo, que vai quebrar, ele vai dar problema caso você
faça algo de errado. Então você já está tranquilo, você sabe que ele vai falhar e ele vai te avisar, né? Então você consegue ter muito mais confiança e maior velocidade para fazer suas alterações. E mais independência, tem a ver com o fator anterior de confiança. Então você pode arriscar e inovar muito mais do que você faria se você não tivesse tudo integrado, justamente porque você tem informações de todas as etapas. Com isso a gente completa o nosso ciclo, tá? Então, como que as ferramentas Atlassian ajudam? Então, podem te ajudar, né? Só reforçando. Então, fomentar uma cultura de colaboração, né? Ajudar a implantar essa cultura. Então, a visibilidade é completa, ponta a ponta, né? Como eu comentei, às vezes só de usar um dos softwares, você já está, de certa forma, colocando em prática valores dessa cultura. Então, se todo mundo colaborar, colocar o seu comentário no Gira, você já está incentivando muita colaboração, por exemplo, né? Rapidez, então, automações, entrega mais rápida, como eu comentei, basta eu fazer um commit, né? Um desenvolvedor vai lá e manda o seu código para o repositório central e já é disparado todo um plano que já vai fazer um deploy, por exemplo, já vai colocar aquilo em produção. Rapidez é a palavra. Resolução rápida também, então ter um feedback rápido, se acontecer algum incidente, eu acompanho no status page, acompanho no Jira Service Desk e já tenho todo o meu time integrado para resolver, né, porque eu estou falando de uma só plataforma. E a parte de priorização, se eu precisar planejar algo novo, eu tenho no Gira todas as ferramentas para que eu faça se eu estiver trabalhando com Scrum, por exemplo, que eu faça a minha planning. Se eu estiver trabalhando com alguma outra metodologia que seja, todo o meu planejamento pode ser feito em cima do Gira Software, né? Fica muito visual, muito fácil de interagir. E, para finalizar, um item mais importante é que as ferramentas da Atlassian são ferramentas que os times de software e de operação querem utilizar, eles desejam utilizar. Por quê? Porque a interface é amigável, porque a implementação é simples, as integrações são nativas. Então, tudo isso ajuda muito na adoção dessas ferramentas. Não é nada que vai levar muito tempo para todo mundo se integrar e aprender e fazer milhares de cursos. Não é nada tão complicado. É tudo muito simples, se integra muito rápido ao trabalho que já é desenvolvido e ajuda a fazer muito melhor. Então, isso que é bastante importante. Os times gostam bastante das ferramentas também. Bom, pessoal, basicamente a gente passou aí por todos os pontos do DevOps com ferramentas Atlassian, tá? Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham tido um bom overview das ferramentas e a gente agradece bastante. A gente tem um tempinho agora para respostas de perguntas, tá? Que vocês estão fazendo durante a apresentação. E é isso, por hora eu agradeço. Qualquer informações, mais uma vez deixando aqui, vocês podem entrar em contato também com comercial@ecor.com. Bom, estou vendo uma pergunta aqui. Vamos lá. Qual a diferença? Só um segundo. Tá. Qual a diferença e o que é mais indicado para deploy em nuvem, considerando Bamboo e Bitbucket pipelines? Bom, os produtos eles atuam de forma similar, tá? Não existe Bamboo Cloud, por exemplo, existe o Pipelines. Então, se você está falando de nuvem, você está falando de Bitbucket Pipelines, na verdade. Tá? Os dois trabalham com deploy, com integração contínua, tá? Tem uma interface um pouco diferente por conta do ambiente, da forma como ele é desenvolvido, mas no seu caso, você está falando de nuvem, você vai utilizar o Bitbucket Pipeline mesmo. Vamos ver aqui. Gira Service Desk, qual a forma de licenciamento? Gira Service Desk, qual a forma de licenciamento? Contempla a abertura de chamados via e-mail e via chat que possamos embarcar em aplicações internas? Bom, o licenciamento do Gira Service Desk, ele é feito por agentes, que são as pessoas que vão trabalhar na resolução dos problemas. Então, você pode ter, dito isso, quantos usuários... abertura, né? É que eu uso uma outra palavra, não é usuário, é customer, né? Quantos usuários mesmo você
precisar para abrir os chamados. Então, você pode disponibilizar o portal, por exemplo, para, sei lá, 500 pessoas vão abrir os chamados no seu portal, só que você tem 10 atendentes. O seu licenciamento vai ser para esses 10 atendentes, não para os 500. Tá? Isso inclui o que você comentou ali, então, chamados via e-mail, esse tipo de coisa. Chamado via e-mail é um chamado também, então, ele você não precisa ter uma licença do Gira Service Desk para abrir esse chamado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas questões. Através de um incidente no Gira Service Desk, eu consigo criar um incidente no status page? Bom, o status page, ele tem duas formas de trabalho, tá? Ele pode ser atualizado manualmente, então alguém percebe que ocorreu algo e atualiza o status page para que todos tenham informação. O Gira Service Desk tem também suas próprias APIs REST. Então, isso não nativamente, não é uma integração que vai estar tão pronta como, por exemplo, a do Bitbucket e Gira, que a gente falou um pouquinho mais cedo, mas a gente consegue, usando as APIs, integrar as duas ferramentas, sim, sem problema. Dá uma olhadinha aqui nas perguntas ainda. Tem uma pergunta muito parecida do status page, tá? Deixa eu ver aqui. O Gira Service Desk possui alguma ferramenta para conexão remota a estações de trabalho? Não possui, tá? O Gira Service Desk é uma camada informativa mesmo, de troca de informações do chamado. Mas ele não chega nesse ponto desse tipo de integração, de, por exemplo, controlar uma máquina remotamente. Vamos dar uma olhada aqui. Quais as tecnologias podem ser automatizadas com o Bambu? Bom, qualquer tecnologia que você esteja trabalhando, tá? Ele tem algumas, quando você vai criar um plano do Bambu, na hora de configurar os passos desse plano, ele vai ter alguns já previamente configurados, por exemplo, tá? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com Java, eu vou fazer um build usando Maven. Bom, o Bambu já tem lá um item de Maven para fazer essa construção. Porém, qualquer tecnologia que eu esteja trabalhando, eu consigo integrar nesses passos também. Eu consigo fazer uma customizada. Tá? Eu consigo rodar um script dentro do Bambu, enfim. Qualquer coisa que eu desenvolver que me permita automatizar, eu posso disparar esse script a partir do Bambu, sem problema. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só um segundo. Qual a possibilidade de customização? Qual a possibilidade de customização do Gira Service Desk? É possível criar um portal sobre o Gira Service Desk, dando uma visualização diferente para os clientes e outra para os empregados? Sim, inclusive por padrão. Você vai, como eu comentei, tá? Eu falei um pouquinho de licenciamento. Então, os usuários que não são agentes, que não resolvem chamados, que abrem chamados, eles interagem com o Gira Service Desk através de um portal, que é aquele que eu mostrei, que é o mais simplificado. Já a visualização das pessoas que vão resolver, né, que no Gira são chamados de agentes, é a visualização do Gira, né, muito parecido com o do Gira Software. Então, ele tem uma outra tela, ele tem aquela tela de fila, né, ele tem uma visualização bastante diferente de um para o outro. Eu acho que, só complementando a informação, eu acabei entendendo a pergunta de uma outra forma, tá? Mas eu acho que a pergunta do Humberto é com referente a você ter diversos portais conforme os seus clientes. Se você tiver diversos clientes externos, se é possível customizar o Gira Service Desk para esses clientes, cada um de uma forma. Sim, também é possível, tá, Humberto? Acho que não sei se a pergunta foi no sentido do que o Rodrigo respondeu ou do que eu respondi, mas nas duas situações é possível. As duas coisas são possíveis. É possível personalizar os algoritmos de cálculo de SLA? Por exemplo, para desconsiderar feriados locais ou regionais conforme o estado do cliente? Sim, é possível, tá? As regras de SLA são bastante customizáveis. Você pode, baseado em qualquer campo de issue que você está trabalhando, qualquer campo do seu item de trabalho, você pode utilizar para calcular a sua SLA. Por exemplo, se a prioridade, eu tenho um campo no meu item de trabalho que se chama prioridade. Se a prioridade for urgentíssima ou super importante, eu vou colocar um SLA de 2 horas. Se for médio, eu vou colocar um SLA de 4 horas, por exemplo. Isso é totalmente customizável. Inclusive, olhando aí, que nem vocês mencionaram, o estado, ou qualquer coisa do tipo, sem problema. E o calendário também de feriados,
também é totalmente customizável. O Gira... Pessoal, o Gira Service Desk possui alguma feature de inventário de TI? Por padrão, tá? Nativamente não tem isso, mas existe um plugin, por exemplo, muito utilizado para isso, é o Insight. E ele é totalmente integrado com o Gira e é uma solução que normalmente o pessoal utiliza para resolver esse tipo de problema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tem mais alguma? Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, a gente está recebendo muitas perguntas ao mesmo tempo, então tá difícil a gente filtrar todas para responder. Conforme a gente vai vindo, a gente vai passando, tá? A gente vai dar sequência aqui nas perguntas que estamos vendo, mas se porventura a gente ficar com algum questionamento que não for respondido, vocês podem utilizar o e-mail do comercial, @ecor, para fazer esses questionamentos, que após o webinar, conforme as perguntas forem chegando, a gente vai dando as devidas tratativas para vocês também, tá? Mas chegou mais uma pergunta aqui. Essa daqui. Tá, existe alguma forma de licenciamento? Existe alguma forma de licenciamento diferenciado para a suíte completa? Ou seja, contemple todas as ferramentas apresentadas? E é uma questão comercial, a gente precisa entender primeiro qual que é o seu cenário, tá, Thiago? Ver quais são os interesses das ferramentas, quais são as integrações, mas com relação a valores a gente precisa conversar. Depois a gente entra em contato com vocês, a gente destrincha melhor esse assunto, quais são as suas necessidades, porque o valor do licenciamento ele vai variar muito conforme a quantidade de usuários, qual é o ambiente que você vai trabalhar, enfim. A gente precisa destrinchar um pouquinho melhor esse assunto e eu acredito que seja um fórum depois mais privado entre vocês e a Ecor. Tem mais alguma que vocês tenham destacado? Só... Leonardo Marquinhos, essa daqui... A última. O Gira Service Desk é capaz de gerar algum indicador gráfico de quantidade incidente por aplicação? Sim, aqueles gráficos que eu mostrei, tá? Tem alguns gráficos padrão e além daqueles que eu mostrei, tem alguns do próprio Gira também. Então é possível saber. Só vou entrar um pouquinho nessa daqui só para reforçar um pontinho. Eu tenho... Tá encerrando? Tá. Não, tem uma pergunta aqui bastante técnica, tá? Que foi feita, e aí é legal porque dá uma reforçada também no que a gente comentou. Como eu posso provisionar uma máquina Win nova do zero para uma API.jar ou OR utilizando uma ferramenta da Atlassian? Então, como a gente comentou, isso vai ser feito integrando, por exemplo, Bamboo, a tecnologias que permitem, que tem, por exemplo, infraestrutura como código, né? Esse tipo de tecnologia. Então, as ferramentas da Atlassian sozinhas não vão te fazer esse tipo de automação, mas elas integram com qualquer ferramenta que faça isso. Tá? Então, como eu comentei lá, as ferramentas da Atlassian atuam mais na parte de colaboração e de cultura do DevOps, mas elas também integram com essas outras ferramentas de mercado. Inclusive, existe um marketplace da Atlassian, no marketplaceatlassian.com, que ele tem lá diversas integrações e plugins, tá? Consigo de forma nativa conectar o Gira com outro repositório Git? Eu não sei se eu entendi o que é o outro repositório Git, tá? Mas você consegue conectar com múltiplos repositórios Git, sem problema. Você não vai ser limitado a um só repositório, tá? Pergunta do Pablo. Tá, complementou embaixo. Consigo de forma nativa conectar o Gira com outro repositório Git ou nativamente só com Bitbucket? Tá, nativamente, aquela integração rápida que eu mencionei só com Bitbucket. Agora, existem integrações por aí, inclusive integrações gratuitas que você pode fazer entre outros repositórios também. Bom, pessoal, a gente está aqui praticamente no nosso tempo, né? Não sei se tem alguma outra consideração. Não, acho alguma pergunta daqui que você quer... Não, acho que basicamente, como a gente falou, tem algumas perguntas que, devido ao tempo, a gente não vai conseguir responder todas, tá? Hoje no webinar, mas eu vou pedir para vocês que mandaram as perguntas e nós não respondemos aqui, que nos encaminhem para o e-mail do comercial@ecor.com,
que nós vamos responder para vocês. E a ideia é não deixar ninguém sair daqui com dúvida, e quem sair com dúvida que a gente possa responder depois. A gente programar um período de 1 hora aí para o webinar acontecer. A gente acabou extrapolando 2 minutinhos aí do tempo. Mas quem ainda tiver com dúvida pode mandar um e-mail para a gente. De antemão, já agradeço a atenção de todos e a participação de todos, tá? Todo o time da ECO fica à disposição de vocês, seja para dúvidas técnicas ou dúvidas comerciais, e a gente espera ter um contato próximo com vocês brevemente. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e estamos à disposição de vocês. Obrigada. Uma boa tarde para todos e um bom resto de semana. Boa tarde, pessoal. Obrigado.